A Bíblia é repleta de textos excepcionais. Alguns chamam estes de pérolas. São versículos, pequenos trechos que se destacam de um todo. São textos que muitas vezes em nossas devocionais diárias saltam nos olhos e durante os nossos estudos eles ficam firmes no coração. 2 Coríntios é uma carta no mínimo interessante. É a segunda carta que Paulo escreve a uma igreja que tinha problemas, meus irmãos. Isso é raro em nossos dias, mas naquele tempo, Corinto, eu creio que tirou algumas noites de sono do apóstolo Paulo. Escreveu a primeira carta, dura, firme, cheia de amor, mas também de doutrina. Passado um tempo, ele vai escrever esta segunda carta. Só que aqui já tinha acontecido muita coisa. Paulo vai descrever nos primeiros capítulos sobre sofrimento, e se você passa por sofrimento hoje, no momento da vida, leia 2 Coríntios. Vai defender a sua apostolidade, a sua autoridade, e ele vai enfrentar falsos mestres, como havia naquele tempo. Bem, meus irmãos, diante disso tudo, ele dá várias recomendações, mas no finzinho da carta, bem lá no finzinho, no capítulo 13, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 11. Depois de escrever tanto, falar tanto e dizer o que Deus tinha para aquele povo, ele encerra da seguinte forma. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, que diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, ou alegrai-vos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Na nova versão transformadora, NVT, diz assim: irmãos, encerro a minha carta com estas últimas palavras: alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz, e então Deus de amor e paz estará com vocês. O que propomos nessa noite, meus irmãos, é um manual simplificado de vida cristã. Às vezes complicamos demais, mas a Bíblia traz aqui 5 verbos no imperativo que vão dirigir a nossa vida. E se nós os cumprirmos, você vai verificar o quão diferente será o seu hoje e o seu amanhã. Como será o relacionamento com os irmãos e como você será um crente melhor, um filho de Deus melhor. E é isso que nos mostra este texto. Primeiro, alegrai-vos. É interessante que na versão que nós lemos diz assim: quanto mais irmãos a Deus, mas na realidade, ao examinarmos o original, em outras traduções dizem assim: quanto ao mais, alegrai-vos. A ideia do a Deus aqui na realidade é uma tradução de eu estou feliz de estar aqui, mas a expressão alegrai-vos é o que nos chama a atenção. Paulo chama a alegria, e é a alegria, meus irmãos, independentemente das circunstâncias. Cantamos isso aqui sobre paz, e vamos voltar a ela. Na realidade, vocês vão verificar que cada um desses itens, a expressão independentemente das circunstâncias, cabe em cada um deles. Vamos à alegria. Certo autor disse que os cristãos devem se alegrar sempre, mesmo em meio à tribulação, pois a sua alegria está enraizada em Cristo e não nas mudanças deste mundo. Nós precisamos entender, meus irmãos, o poder da alegria de um cristão. Talvez a maioria de nós jamais passemos por uma perseguição, como enfrentar os mártires no passado. Mas é extraordinário a quantidade de relatos que temos da alegria que eles tinham de estar naquele lugar. Mesmo os apóstolos, quando eles levaram uma surra em determinado momento, e eles se alegraram por poder sofrer no Senhor. Aqui, meus irmãos, é sorriso que brota porque Jesus Cristo salvou. É sorriso que acompanha a vida.
Entenda, mau humor é um problema. Já conviveu com uma pessoa mal-humorada? Já falei, é aquela que acorda de manhã, escove o dente com vinagre para ficar amargo o dia todo. É horrível. Mas já falou com uma pessoa feliz, que tem Cristo no coração, e sabe que é tão bom conviver com os irmãos, e quando estamos ali na igreja, e podemos cantar, e podemos sorrir. Por isso que a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Precisamos sorrir mais. E a palavra de ordem é: alegrai-vos no Senhor. A segunda palavra, aperfeiçoai-vos, é palavra, meus irmãos, utilizada por Paulo na ideia de restaurar o crescimento espiritual. É isso mesmo. Eu tenho insistido tanto nisso, eu tenho que insistir ainda mais. Precisamos amadurecer, a Bíblia é repleta desses textos. Quem não quis amadurecer na história bíblica só deu trabalho, só deu problema. Sansão tinha tudo para ser um grande juiz. Foi um tolo, simplesmente porque não quis crescer. A advertência de crescimento aqui, meus irmãos, é extraordinário. Deus realmente deseja que você saia de onde está e vá para o lugar que Ele deseja. Deus quer o nosso melhor, Ele quer nos aperfeiçoar e nos dá condição para isso, inclusive com situações de problemas. E sabemos que se foi Deus que colocou ou permitiu, é porque Ele quer que você cresça. É preciso entender isso. O apóstolo Paulo pensou nisso em duas possibilidades. Primeiro, é deixar Deus completar a obra em nós. Você deve batalhar pelo crescimento, mas é tão bom quando é Deus que nos faz crescer. É diferente. Ele sabe o que precisamos e o ajuste ideal, e Ele vai fazer. Mas também é interessante aperfeiçoar-nos quando não nos conformamos com onde estamos. Tenho estudado a respeito de igrejas e igrejas, situações. Identificamos um detalhe curioso sobre igrejas com problema. A satisfação é fruto da ignorância. A satisfação aqui eu falo naquele sentido de, tá bom. Ah, me disse, não, tá tudo bom, tá bom, mas é aquele tá bom. Certa vez visitei uma pessoa que estava numa situação tão degradante em casa, e falou, não, mas tá bom. Não está bom. A falta de se aproximar de Deus, de crescer, de se mover em direção ao alto, vai te fazer perceber que pode ficar melhor. É interessante isso. Eu gosto de cozinhar, gosto mesmo, me relaxa, desde que seja rápido, mas me relaxa. Mas tem um problema de quem cozinha, e isso é um problema grave. Eu sei daqui, igreja, cozinheiros e cozinheiras extraordinários. Sabe qual é o problema? Quando a gente vai num restaurante, quem sabe cozinhar, e chega no restaurante e pede o prato, e ainda é caro, e você prova, e você descobre que podia fazer muito melhor. Muito melhor. Exatamente essa sensação do ponto de vista espiritual. Você pode e deve fazer muito melhor. Terceiro verbo, consolai-vos. O consolo aqui abrange tanto o ato de encorajar quanto de confortar. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender a ideia do consolo, a ideia de igreja. É a ideia de estarmos juntos. Devemos ser instrumentos de alívio
para os aflitos. Devemos ser um suporte para os abatidos. Consolai-vos aqui dá uma ideia, meus irmãos, do que a igreja tem que ser. E exatamente isso. Encorajamento é sentar junto, ir mais adiante, é ajudar, é dar mais um passo. Conforto, estar lado a lado, rir com os que riem, chorar com os que choram. Esse consolai-vos é um de estar tão junto uns dos outros na casa de Deus, que, meus irmãos, vamos entender o que é o amor de Deus. E todos nós, em algum momento da vida, precisamos desse tipo de consolo. Todos nós. Que o Senhor nos ajude a tê-lo. Quarto verbo, tenham o mesmo parecer. É interessante o que o texto diz. A ideia aqui é de unidade e harmonia. Tenham o mesmo parecer. Está aí a foto de um Boeing 737. Ele tem uma curiosidade. Um Boeing que muitos aqui já viajaram num desses. É um avião muito comum aqui no Brasil, inclusive. Ele tem 600 mil peças no seu todo. 600 mil peças. Você voaria num avião se o mecânico chegasse na porta e dissesse: está faltando algumas peças? É claro que não. Sabe por quê? Para que um avião voe, é muita tecnologia, é muita engenharia, é muito material delicado, mas sabe o que tem de interessante no avião? É a unidade das 600 mil peças, que têm que estar bem juntas. Igreja é assim. A unidade sempre foi um desafio para a igreja. Entenda, não vamos ter conformidade ou uniformidade. Somos diferentes e graças a Deus por isso. Mas vamos ter unidade no que é essencial da fé, da missão, respeitando as particularidades de cada um aqui, meus irmãos. É desafio diário de toda a igreja viver junta, em unidade diante do Senhor. Estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Estamos aqui para adorá-lo. Estamos aqui para arrepender dos nossos pecados. Estamos aqui para anunciar Jesus Cristo como única esperança e a adorá-lo de todo o nosso coração em uníssono, quando a igreja toda adora ao Senhor. Unidade. Será que vale a pena brigar sobre um pouquinho de sal a mais ou de sal a menos? Será que vale a pena conflitos desnecessários? E acreditem, muitos deles o são, simplesmente por tão pouca coisa. Tenham o mesmo parecer, reflitam, peçam que Deus nos una no que é essencial e no que não é essencial. Vamos aprender, abrir mão, conversar, crescer. Unidade da igreja. E finalmente, essa unidade é reforçada com a paz. E ele termina essa lista dizendo: vivei em paz. O texto que sempre me chama a atenção quando falo sobre paz é Jesus acalmando a tempestade. Mas é importante lembrar que esse texto, muitas pessoas lembram de Jesus no barco, como que estendendo as mãos para o mar e dizendo: sossegai. Esse retrato fala sobre isso. Mas sabe o que me chama a atenção? São alguns instantes antes. Diz a palavra de Deus que Jesus estava dormindo no barco. Acalmar a tempestade é um tipo de paz. Dormir em paz no meio da tempestade, só Jesus.
e só com Jesus. Os discípulos estavam desesperados, literalmente. Jesus dormia em paz. E dormia gostoso. Talvez o melhor retrato sobre paz não é o mar sendo tranquilizado, é Jesus dormindo num mar revolto. É sobre isso que fala o Evangelho. A igreja nesse tempo era perseguida, eles tinham que ter paz. A igreja não tinha recurso nenhum, eles tinham que ter paz. A igreja muitas vezes não podia ser ouvida, eles tinham que ter paz, e às vezes tinha conflito dentro da igreja. Adivinham o que eles precisavam? De paz. Paz, que só o Senhor pode dar. É um esforço contínuo e ativo de promover a reconciliação do homem com Deus, do homem com outros homens e de você consigo mesmo. Tem pessoas que parecem que têm um vulcão dentro de si, precisam de paz. Precisamos de paz em nosso tempo. Paz é uma bênção que deve ser buscada diligentemente. Vivemos dias de guerras. Precisamos de paz. Certo autor disse: paz não tem preço, tem valor. É isso mesmo. Paz não tem preço, tem valor, e ele precisamos de pacificadores e de pessoas que entendam a paz e sigam a paz que só o Senhor pode dar, independentemente das circunstâncias. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que texto! Salmo 46. Quando o salmista escreveu esse texto, ele vivia tempos de guerra. Mas acredite, ele descobriu que tem uma coisa que a gente precisa para a vida. Simplesmente paz. Assim, meus irmãos, ao colocarmos em prática todas estas admoestações, vamos perceber algo extraordinário. A vida cristã, se você seguir a alegria, crescimento contínuo, consolo, a unidade e paz, você vai perceber que a sua vida vai melhorar todos os dias. 5 verbos que dá para você usar essa semana, ou mesmo assim que terminar o culto. E lembre-se, meus irmãos, para que a igreja viva intensamente todas essas verdades, experimente cada dia esse amor que Ele deu, precisamos lembrar quem nos deu tudo isso, que foi o próprio Jesus Cristo. Que Ele se alegrou com seus discípulos, que Ele os fez crescer, que Ele consolou a cada um deles, que Ele os uniu e que deu paz, que só Ele pode dar.